Darei início à apresentação do seminário com o tema Estados de Energias. Sou o discente José Rafael Alves dos Santos. Sumário de como foi organizado minha apresentação. Começando pela fase, a sua definição e como ocorre a sua formação, a classificação das fases, microestrutura, o que pode alterar ela, o que pode ser entendido como estado de equilíbrio termodinâmico e na conclusão de tudo o que foi entendido nesse assunto. E por último, tem as referências da nossa apresentação. Fase. O que é? Uma fase pode ser definida como uma porção homogênea de um sistema que possui características físicas e químicas uniformes. Geralmente pode ser encontrado em seus estados principais, líquido, sólido e gasoso. As fases sólidas se formam algumas vezes em intervalos de composição tão estritos que são verdadeiros compostos, mas também pode-se considerar as mesmas como soluções com solubilidade muito limitada. Como ocorre a formação? Os metais em seu estado líquido vão apresentar a estrutura amorfa, que é resultante da desordenação dos seus átomos. Já no seu estado sólido, exibe uma estrutura cristalina, que é caracterizada pela ordenação dos seus átomos. A microestrutura pode ser entendida pela passagem do estado líquido para o sólido, onde é formado arranjos cristalinos, em resposta à sua ordenação. Os diferentes tipos de arranjos cristalinos formados vão dar a origem a diferentes estruturas, chamadas fases. Classificação das fases. Homogênea, mais conhecida como monofásico, vai apresentar apenas uma fase visível. Essa característica pode ser encontrada em metais puros, como mostrado na imagem. Aqui temos uma imagem de uma microestrutura de um cobre puro. Heterogênea. Existem composições de metais que vão exibir mais de uma fase. Por ter mais de uma fase na microestrutura, o sistema apresentará propriedades únicas para cada uma. Como vemos aqui na imagem, duas fases presentes, uma fase beta e uma fase alfa, sendo uma microestrutura bifásica. Microestrutura. Fatores que vão poder alterar uma microestrutura. Composição. A microestrutura vai poder ser alterada se houver modificação em sua composição. Duas maneiras de ocorrer é alterando o teor dos componentes presentes ou então adicionando outros novos componentes, podendo aumentar mais uma fase em sua estrutura. Processo de fabricação. Ligas que têm a mesma composição e vão passar por diferentes processos de fabricação vai resultar em diferentes velocidades de solidificação. Na velocidade de solidificação maiores, vai exibir grãos pequenos e cores mais claras. Já em resfriamento mais lento, os grãos vão ser grandes e vai exibir uma cor mais escura. Tratamentos térmicos. Vai apresentar a mesma lógica do processo de fabricação, polidade com temperaturas. Porém, nessa etapa, as ligas vão passar por alterações controladas de temperaturas diferentes, provocando transformações das fases originais. Aqui na imagem, olhando verticalmente para a primeira linha tracejada, vemos que a composição ela vai ser a mesma. Porém, em temperaturas diferentes, o material ele pode exibir diferentes microestruturas. Em temperaturas mais elevadas, ele vai apresentar apenas uma fase. Como vemos aqui, que é uma fase Y. E se abaixarmos essa temperatura, ele vai aumentar mais uma fase, tendo uma fase Y e uma fase alfa. E se abaixarmos ainda mais a temperatura, essa fase Y irá sumir, transformando-se em uma perlita, com a fase alfa. E se mudarmos a composição do material, vamos perceber que na fase da perlita e a fase alfa, quando foi mudada a sua composição, a fase alfa ela vai sumir, transformando-se em uma sementita, uma perlita e uma sementita. E nessa segunda linha tracejada, ela também vai apresentar a mesma característica da primeira linha tracejada. Em diferentes temperaturas, vão apresentar diferentes fases. Estado de equilíbrio termodinâmico. Um sistema só vai estar em equilíbrio se sua energia livre estiver em um valor mínimo
sobre uma combinação específica de temperatura, pressão e composição. Ou seja, isso vai significar que as características do sistema não vão mudar ao longo do tempo, firmando-se em um sistema estável. Aqui temos dois gráficos de duas reações. Na primeira reação vai ser uma reação exotérmica, que inicialmente vai estar em estado metastável. E o que seria um estado metastável? É quando o sistema ele vai estar em equilíbrio completo e a qualquer perturbação externa ele vai entrar em instabilidade. Como esse sistema ele vai estar em estado metastável, assim que ganhar uma energia de ativação, ele vai sofrer uma alteração em sua microestrutura. E essa energia de ativação com o tempo ela vai ser dissipada e entrar em seu estado de termodinamicamente estável, que é o estado que o sistema ele vai sempre querer ficar. Aqui no segundo gráfico, temos uma reação endotérmica, onde inicialmente ela vai estar em estado termodinamicamente estável. E assim como a primeira reação, ela também vai entrar em seu sistema uma energia de ativação, só que muito maior, para tirar desse estado estável. Assim, sofrendo uma alteração na sua microestrutura e depois sendo dissipada essa energia para o ambiente externo. E seu resultado final o sistema vai entrar em estado metastável. Mas quais seriam as vantagens desse sistema no estado metastável? E isso vai ser respondido no próximo slide. Mas antes de falar de o porquê desejar que o sistema esteja nesse estado, eu vou concluir o assunto falando sobre a relação entre a estabilidade e a microestrutura. A possibilidade de formação de diferentes fases na solidificação do líquido está relacionada ao seu equilíbrio termodinâmico. Os materiais metálicos, quando encontrados na natureza, estão em formato de minério, juntamente a algum elemento não metálico. Por apresentar menor energia livre que o metal, esse estado de minério vai ser mais desejado a ser formado pelo ambiente por ser termodinamicamente estável. As condições de temperatura e pressão do ambiente fazem com que o metal sempre busque um parceiro não metálico para se estabilizar. Agora falando sobre o porquê o estado metastável vai ser mais desejado para as indústrias. Como o processamento dos materiais metálicos vão ocorrer em condições distintas do equilíbrio termodinâmico, a estrutura metastável vai ser mais propícia a ser formada. E também além da estrutura apresentar propriedades mais desejadas do que o sistema termodinamicamente estável. Aqui estão as referências usadas no trabalho do meu seminário, contato do autor e obrigado pela atenção.